aí, já pensou se existisse um guia, sabe? Um manual atemporal para construir uma vida com mais sentido, com mais propósito? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Um conjunto de ideias, de virtudes práticas que prometem transformar não só o que a gente sente por dentro, mas também o que a gente faz no mundo. E para começar, uma pergunta que vai direto ao ponto, que está no coração de tudo isso. O que é que vale mais no fim do dia? Parecer ser uma pessoa boa ou, de fato, ser uma pessoa boa? Guarde bem essa pergunta, porque essa distinção é a chave para tudo que a gente vai descobrir daqui para frente. Isso já nos joga no nosso primeiro grande tema, a enorme diferença entre a aparência e a essência. Vamos mergulhar nessa ideia de ir além do que a gente pode chamar de ritual vazio. Sabe, aquelas ações que a gente faz mais para os outros verem, em vez de agir por uma convicção que vem lá de dentro. Essa sabedoria toda que estamos desvendando nos faz um convite bem direto: olhar para dentro. A ideia aqui é que o valor de verdade de uma ação não está no que aparece por fora, na vitrine, mas sim na motivação que está escondida lá no fundo. É um convite para a gente se perguntar: por que eu estou fazendo isso de verdade? Para entender isso melhor, vamos organizar essa jornada em 3 pilares. O primeiro, e talvez o mais crucial de todos, é a força da intenção. É aqui que a gente investiga o porquê por trás de tudo o que fazemos. E essa imagem aqui, ela mostra esse contraste de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem a performance, o que é externo, os rituais, os sacrifícios, a aparência. Do outro, o que realmente acontece por dentro, a justiça interior, as intenções do coração. O ponto central aqui é que a avaliação mais profunda não olha para a nossa performance pública, mas sim para as nossas motivações mais secretas. E essa frase, olha, ela resume o pilar da intenção de forma brilhante. Um caráter genuíno, ações justas, isso vale muito mais do que qualquer ritual. Ainda mais se esse ritual for só uma fachada para esconder intenções ruins. Aliás, as fontes que estamos analisando são bem diretas. Elas dizem que um sacrifício feito por alguém de coração corrupto é visto como algo inaceitável, uma verdadeira abominação. Certo. Então, se a intenção é o nosso pilar interno, como é que isso vira a ação no mundo real, no dia a dia? É aí que entra o nosso segundo pilar, o poder da diligência. E aqui a gente vê outro contraste visual muito forte. De um lado, a pessoa diligente, que com esforço constante e bem planejado alcança a fartura, a abundância. Do outro lado, o apressado, aquele que só procura atalhos e, no fim, acaba encontrando a escassez, a pobreza. A lição é atemporal, né? O trabalho consistente constrói algo sólido, enquanto a pressa geralmente leva à frustração. Então, como colocar isso em prática? As fontes nos dão 3 passos diários bem concretos. Primeiro, ouvir o clamor de quem precisa de ajuda. Segundo, praticar a justiça ativamente no dia a dia. E terceiro, controlar o que se fala, guardar a boca e a língua, porque isso nos poupa de muita, mas muita angústia. E para reforçar essa importância de ouvir o outro, tem esse aviso, que é bem impactante. A ideia aqui é que ignorar um pedido de ajuda tem uma consequência direta. É quase como uma lei do eco, sabe? O jeito que a gente trata os outros acaba voltando para nós mesmos. Bom, e agora chegamos ao nosso terceiro e último pilar. É ele que amarra tudo, trazendo uma perspectiva de humildade e, ao mesmo tempo, de confiança. Estamos falando do princípio da soberania. Para explicar esse pilar, a sabedoria antiga usa uma analogia de guerra, de batalha. Imagina um soldado preparando seu cavalo. Ele faz tudo o que está ao alcance dele. Ele treina, ele planeja, se esforça ao máximo. A gente faz a mesma coisa na nossa vida, né? Mas e aqui está o ponto principal. Toda essa preparação, por mais importante que seja, não é a única coisa que garante o resultado. E aqui vem o desfecho da analogia. O resultado final, ele não depende só do nosso esforço. A vitória, o sucesso, o desfecho da história pertencem a uma vontade maior. Isso nos ensina que, por mais que a gente se prepare, o controle final não está nas nossas mãos. Tá, mas o que é essa soberania divina na prática? É a ideia de que, no fim das contas, o controle sobre os grandes eventos e até sobre as decisões dos líderes mais poderosos do mundo pertence a uma força maior. Isso nos ensina que, por mais que a gente planeje, existe um plano maior em ação. E essa imagem é uma metáfora simplesmente fantástica para isso. Pensa no coração do líder mais poderoso como se fosse um riacho. Assim como um agricultor pode cavar um canal e direcionar a água para onde ele quer, a mão divina pode guiar as intenções e as decisões dos governantes para cumprir um propósito maior. É uma imagem muito poderosa, né? Certo. Então, depois de alinhar nossa intenção, praticar a diligência e confiar na soberania,
Qual é o resultado disso tudo? O que a gente colhe ao viver assim? Chegou a hora de falar sobre a colheita diária. A promessa para quem decide seguir esse caminho de integridade, de generosidade, é uma colheita muito rica. Não é só sobre ter uma vida mais plena, mas também encontrar mais justiça, mais honra e, talvez o mais importante, aquela alegria genuína, sabe? Aquela que brota naturalmente quando você faz a coisa certa. E a gente termina com a reflexão para levar. Porque no final, o objetivo não é só aprender, é aplicar. Desses 3 pilares que a gente viu, a intenção, a diligência e a soberania, qual deles parece ser o mais importante para o seu momento de vida agora? Qual poderia ser o primeiro passo, hoje, para começar a construir essa vida com ainda mais propósito?